E aí, desafio lançado, conseguiu terminar? Eu quero ver a sua sugestão, tá certo? Claro, vamos lá, olha só. Eu redigi 2 sugestões para você dar uma olhada no bilhetinho aí do chefe apressado, para a gente corrigir alguns equívocos gramaticais que já comentamos aqui na aula anterior. E agora, vamos apresentar a vocês 2 versões aí simplesinhas. Eu espero que a sua versão tenha se aproximado um pouco delas, mas não tem problema. O mais importante, claro, é você exercitar um pouco a questão da correção gramatical, você observar que o recado precisava ser dado, por mais apressado que o danado do chefe lá tivesse, mas o mais importante, sem dúvida alguma, é a clareza, né? Se ele não foi bem compreendido, houve ruídos na comunicação, a secretária aí não entendeu adequadamente o que ele realmente quis dizer, então vamos tentar ajustar, vamos ver se o cara chega a São Paulo aí tranquilamente. Vamos dar uma olhada então. Veja aí, acompanhe. Bom, a proposta foi essa, a interpretação da carta e tal, aquela coisa, vamos lá. Vamos ver então, primeira proposta, a primeira resposta sugerida para você, olha só. Maria, de novo, olha só. Vamos alterar, rapaz. Eu resolvi fazer a homenagem à patroa, pronto, tá vendo? Tem que alterar é tudo. Tem que alterar é tudo aqui, rapaz. Pronto, as 2 opções aqui. Pronto, na hora feito caldo de cana, como diz aqui no Nordeste aqui. Vamos lá, olha só. Pronto, vamos lá, olha só. Primeira resposta, a resposta sugerida, veja bem. Cláudia, irei a São Paulo, sem o acento, lembra? Irei a São Paulo amanhã à noite. A vírgula aqui é facultativa, tá? Eu posso colocar irei a São Paulo amanhã, vírgula, à noite, sem falta. Para não ficar com muita pausa, muita coisa, né? Irei a São Paulo amanhã à noite, sem falta. Ok? Nenhum problema. Veja que ele está determinando quando irá a São Paulo e em que turno, pelo menos. Quero que você compre. Só reservar não dá, né? Quero que você compre, por exemplo, ficaria um pouco mais direto, né? Quero que você compre uma passagem aérea no voo, ou então uma passagem no voo que seguirá, né? Se a passagem é aérea, claro, se você vai. Ó, uma passagem aérea, pode dizer uma passagem, tá? Uma passagem no voo, vamos tentar objetivar um pouco mais aí. Certo? Porque se está no voo, não pode ser terrestre, né? Uma passagem terrestre no voo, né? Vamos partir para a economia redacional, olha só. Quero que você compre uma passagem no voo que seguirá às 20 horas para o aeroporto de Congonhas. Obrigado, chefe. Gente, olha só. Mas, Marcelo, assim, por que essas especificações? Eu não já disse que ia a São Paulo? Você sabe que em São Paulo você tem Congonhas, Viracopos, Cumbica, não é? Então, imagina se o cara precisa estar lá num determinado horário e o voo está marcado para Guarulhos, Cumbica, ele tem que estar em Congonhas 10 minutos depois, meia hora depois. O cara não vai chegar nesse trânsitozinho da cidade quase maravilhosa, ou também maravilhosa que é São Paulo. Trânsito imenso, gigante, né? Então veja que houve uma preocupação aí em se especificar um pouco mais alguns dados, né? Em se especificar realmente alguma coisa, o horário do voo, a passagem aérea, aquela coisa toda, a passagem, o horário do voo, eu quero chegar à noite, eu vou viajar amanhã. Então, de uma forma ou de outra, o primeiro recado foi dado, veja só. Nesse contexto aí, ó, irei a São Paulo amanhã à noite, sem falta, quero que você compre a passagem, percebeu? Então, nesse contexto aí, vai comprar a passagem, está dizendo o horário do voo, para que aeroporto ele quer seguir, para que não haja mais problemas e mais ruídos. Bom, essa é a primeira opção, tá certo? Vamos ver a segunda, veja aí. Eu trouxe mais uma para vocês, olha só. Mais uma resposta sugerida. Agora a segunda opção, tá? Segunda opção de resposta. Cláudia, irei a São Paulo amanhã à noite, sem falta. Quero que você compre hoje uma passagem aérea. Não dá, né? Vamos tirar esse aéreo de novo, né? Uma passagem no voo. Vamos tirar esse aéreo de novo. Aí. Quero que você compre uma passagem no voo das 20 horas para a capital paulista, aeroporto de Congonhas. Grato pela atenção, chefe. Bom, é só mais uma opção, tá? Se você escrever alguma coisa próxima disso aqui, o seu texto está legal. Cuidado, lógico, com as vírgulas, né? Com a questão do excesso de pontuação aí, para você ficar mais atento a isso aí. Beleza? Tranquilo? Primeiro desafio, simplesinho, né? Vamos na ordem crescente, hein? Depois você vai acabar escrevendo o texto inteiro, a redação completa. Vamos lá. Vamos para a próxima etapa, nossa segunda aula aí. Vamos lá. O que é escrever bem? Tanta gente pergunta. Gente, olha só. Em todos os contextos em que desenvolvemos atividade de leitura e escrita, precisamos lidar com textos que apresentam características estruturais específicas. Claro. Então, primeira coisa, são muitos os gêneros textuais. As provas de concurso hoje sinalizam, claro, para a produção dissertativa, mas existem algumas bancas que já começam a exigir de você, por exemplo, questões discursivas. Já viu aí?
Pois é. Dependendo da área, você pode ser convidado a escrever um parecer, um laudo, você pode colocar uma sentença, dependendo do concurso. Então você pode escrever ainda questões que analisam como foi a prova de papiloscopista, por exemplo, da Polícia Federal já há algum tempo, 2004, se não me engano, em que eles colocaram uma foto, uma imagem. Uma bala, um cartucho deflagrado de bala, algum pó branquinho, uma luva, aquela coisa, uma ponta de cigarro, alguma coisa assim. Para você falar ou discorrer, né, sobre aquela imagem, o que você pode ver, a interpretação da lei, a forma da lei, segundo os conteúdos estudados para o cargo específico, o que é que você teria a falar sobre aquilo ali, que interpretação você daria para as possibilidades, né, semióticas naquilo ali. Então, as provas de concurso hoje, muitas vezes, surpreendem em relação a isso. Se os textos são elaborados para contextos específicos, se cada gênero textual tem a sua peculiaridade, se muitas bancas já exigem de você isso, você deve ter percebido as diferenças claras entre a produção de um texto, por exemplo, para a Fundação Carlos Chagas, geralmente com temas livres ou em temas mais pontuais ali de textos motivadores, e a produção textual, por exemplo, do CESP, UNB. Você viu as provas do CESP? A maioria das provas sempre trazendo os chamados aspectos de abordagem. A gente vai falar isso aqui no curso, no nosso curso, tá? No módulo lá na frente a gente vai fazer análise completa dessas propostas redacionais. Vamos avaliar uma por uma de que forma você poderia sair, por que caminho, que argumentação seria mais viável, que possibilidades argumentativas você teria aí para elaborar um texto adequado mesmo, nota 10 para essa banca examinadora. Então, claro, se são muitas as possibilidades, o mais importante é você associar, claro, que na produção textual existem fatores linguísticos e extralinguísticos. Fatores associados à produção escrita, conhecimentos gramaticais, etc. Mas há muitas outras coisas, e você sabe disso, que influenciam também na sua produção textual. O conhecimento que você tem sobre determinado assunto, o seu perfil de escrita, a sua bagagem de leitura, o seu conhecimento de mundo, entre outras coisas. Até o seu estado de espírito na hora da prova pode interferir na sua produção. Então tem que ficar bastante atento, tá certo? Vamos dar uma olhada então, mais um bloco teórico aí, claro, nesse contexto. O que é escrever bem? Como fazer para escrever bem? Veja aí, acompanhe. Vamos lá. Todo texto está associado a uma situação de interlocução, de comunicação, né? Emissor-receptor e por aí vai, tá certo? Tanto a escrita quanto a leitura são atividades que pressupõem a interação de fatores linguísticos, claro, conhecimentos gramaticais, etc., e fatores extralinguísticos. Olha só, o nível social de quem se comunica influencia na comunicação, claro, também. O nível social e cultural dos interlocutores, a intencionalidade discursiva, a intenção daquele que fala, o que é que ele realmente quer mostrar, quer demonstrar, de que forma ele vai fazer isso, com que tipo de instrumentos, quais os instrumentos que ele irá realmente lançar a mão para atingir esse objetivo, percebeu? Em que contexto esse discurso está sendo produzido, de que forma, sala de aula, em casa, no trabalho, no comércio, voltado para quem? A quem se destina essa mensagem? E por aí vai. Percebeu? Então são fatores também extralinguísticos. Então todos esses fatores interferem na qualidade de produção textual. Certo? Beleza? Tá, mas é importante ainda, olha só. Por mais iluminada que seja a inspiração, por mais geniais que sejam as ideias, tá vendo aqui, ó? Não dá para escrever bonito, gente. É interessante isso, né? Então, é importante lançar a mão de um conceito chamado competência comunicativa. Olha só. Não adianta escrever bonito. Se você pensar em uma coisa, não, mas eu queria os elementos idiosincráticos da prolixidade, que obliteram deveras, os elementos fortuitos, casuísticos. Quando você começar a entrar demais nessa coisa, enrolar demais o texto, fica complicado. Ao contrário do que muitos pensam, a banca não vai pensar que o cara é culto. Não, mas eles vão ver que eu tenho um acervo vocabular lexical, assim, extraordinário. Eles vão dizer, esse cara é um embusteiro, ele quer rebolar, todo boçal e tal, aquela coisa toda. E assim, está faltando com um item, está pecando com um elemento importantíssimo na produção textual, que é a clareza. É o oposto ao obscurantismo, a chamada obscuridade. Percebeu? Então, claro que nesse ponto aí, a competência comunicativa é você saber lançar mão na escrita, na fala, dos elementos necessários para transmitir o seu discurso, a sua mensagem, o que você está pensando da maneira mais clara e mais eficaz possível. Então, claro, essa coisa que você vai escrever pensando que está totalmente claro nesse texto, está ótimo. Eu estou entendendo tudo que está aqui. O pessoal faz isso, né? Não faz. Não, mas para mim está muito claro. Não sei porque que o cara não soube, não entendeu aqui.
Às vezes a gente deixa bilhetes para as pessoas e comunicados e tal, e muitas vezes não imaginamos quanta dificuldade o nosso interlocutor ou o leitor desse bilhete, dessas coisas, poderão realmente apresentar, né? Quantas dificuldades tamanhas. Então precisamos pensar para quem estamos escrevendo. Qual é o perfil do nosso receptor? Que tipo de texto ou de gênero textual eu devo realmente elaborar, redigir da forma mais técnica possível ou da forma mais apropriada para atingir o meu objetivo? Essa é a diferença. Cuidado então, hein? Competência comunicativa, próximo conceito. Veja aí. Bom, ainda nessa sequência do escrever bem, competência comunicativa, olha só. É o conjunto de conhecimentos ou habilidades que o indivíduo possui para lidar com a linguagem. Então, uma pessoa que possui efetivamente a competência comunicativa, ele sabe formular bem os enunciados, ele é muito claro com aquilo que ele escreve, com aquilo que ele fala e pensa. E claro, ele também é muito competente para atribuir sentido a toda e qualquer mensagem que chega até ele. Percebeu? Seja como locutor ou emissor da mensagem, a pessoa que produz o texto, por exemplo, numa prova de concurso, seja como locutário, como receptor propriamente das mensagens que chegam até ele. Numa prova de concurso, você vai ler as propostas de redação, você irá ler também, você lerá também, por exemplo, os textos motivadores. E esses textos contêm mensagens e dados importantes, a partir dos quais você irá refletir, ponderar para redigir os textos. Essa é a diferença. Vamos lá, continuando, acompanha aí. Olha só. Aí, claro, as variantes, o registro, o domínio da língua, os gêneros, os tipos, isso é importante. Tá. Na enunciação existe um outro conceito importante, gente, olha só, a questão da adequação. Isso é imprescindível. Escrever bem é escrever de forma adequada. Não só escrever com competência comunicativa, ser apropriada a linguagem, os enunciados formulados de maneira super clara, mas também de forma adequada. A adequação extrapola o conceito de certo e errado. Extrapola essa noção de certo e errado por uma questão bastante simples, porque eles contemplam simplesmente a produção textual morta, inerte. Eles desconsideram, por exemplo, a característica do receptor da mensagem, quem vai ler esse texto, para quem eu estou escrevendo e por aí vai. Percebeu? Então, toda e qualquer linguagem adequada a um contexto. Percebeu? Eu vou adequar a linguagem ao contexto, ao interlocutor e à intenção de quem escreve. A linguagem tem que estar adequada. Então, muita atenção aí ao conceito de adequação, que a gente vai, claro, trabalhar forte aí, porque escrever de forma adequada, adequar a linguagem ao canal, isso aí é fundamental. Adequar o canal, adequar o código, adequar também ao receptor. Você está escrevendo para um cara que está lá na banca examinadora e certamente ele conhece a estrutura textual, ele tem noção mesmo dos elementos de discursividade, progressividade textual. Então tem que ficar bastante atento. Agora não tem que pensar também que o cara lá da banca examinadora conhece tudo, não. Tem que ficar atento a isso. Não, mas ele já sabe, né? Então, como você já sabe, não, cuidado aí. O seu texto tem que estar claro. Ele tem que ser bem compreendido pelo leigo, por exemplo, pelo cara que não conhece nada desse assunto, mas tem que ser bem compreendido também de forma clara pelo expert, por exemplo. Entendeu aí? Fique atento. Vamos seguindo, vamos lá. Seguindo aí, acompanhe. Olha só. Como adequar o vocabulário? Uma etapa importante agora aí, já que falamos de adequação, vamos trabalhar ainda nesse módulo 1, adequação vocabular. Seleção lexical é um termo que nós destacamos aqui para você ficar bastante atento. A seleção lexical, a escolha de palavras para se usar numa redação, obedece a uma série de fatores presentes, claro, com situações de comunicação. Você sabe disso. Se eu converso com os amigos, eu uso um tipo de vocabulário. Se eu converso com os meus superiores, eu já uso uma outra forma de comunicação e de palavra. Essa questão de formalidade ou informalidade, não é isso? Tudo bem, isso aqui é só para a gente relembrar, para ir amadurecendo um pouco as suas ideias, para a gente ir construindo a base. Cada uma delas é um emprego preferencial, claro, preferencial de determinado tipo, a situação comunicativa, o vocábulo. Essa união, gente, entre esse bom senso que eu tenho que ter na situação comunicativa da qual eu participo, e o tipo de palavra que eu vou usar, o tipo de linguagem que eu vou utilizar. Se eu estou falando com um adulto, eu falo de um jeito. Se eu falo com uma criança, eu falo de outro jeito. Claro, essa união aí entre situação comunicativa e o vocábulo é chamada de adequação vocabular. Então, ó, nessa situação aí, nessa realidade, vamos lá. Aí você tem aqui
esse casamento perfeito, né? Situação comunicativa e vocábulo selecionado é importante, é tranquilo. Vamos lá. Critérios de adequação vocabular. Vamos dar uma sacada nisso aqui, tá? Eu elenquei algumas coisas, ó. Primeira coisa, adequação referente. O que seria adequação referente, pessoal? A adequação vocabular pode se dar em relação ao referente. Nesse ponto, existe um elemento chamado precisão. Existem vocábulos chamados vocábulos gerais e vocábulos específicos, que você pode utilizar no seu texto, nas suas redações. Os vocábulos gerais são aqueles que se referem a elementos de maneira mais ampla, claro. Os vocábulos específicos, eles podem se referir tanto a um só elemento, quanto a mais de um elemento. Eles podem ter um sentido claro, pode ter apenas um único referente, ou pode ter mais de um referente. Na redação, você precisa saber, na sua produção textual, você precisa saber, efetivamente, a hora certa de empregar um vocábulo geral ou um vocábulo específico. Você precisa cuidar, porque na hora da construção do argumento, no desenvolvimento da sua argumentação, na hora que você está lá realmente procurando convencer o leitor sobre o seu ponto de vista realmente, você tem que escolher as palavras da melhor forma possível, porque uma boa escolha vocabular fará com que você expresse da maneira mais clara, mais precisa a sua ideia. Quando a gente aprende redação para concurso, redação de uma forma geral, muitas pessoas se preocupam somente em introdução, desenvolvimento, conclusão, aquela história. Mas você precisa entender que para colocar as suas ideias no papel, você tem que ter recheio, tem que ter conteúdo. E não é só conhecimento de causa não, hein? Você precisa ter, além do conhecimento de causa, efetivamente, a perícia, a habilidade no manuseio das palavras. Você precisa treinar, claro, sinônimos, antônimos, vocábulos gerais, vocábulos específicos, para empregar a melhor palavra que possa efetivamente representar o que você está pensando. Porque às vezes as pessoas recorrem a vocábulos muito amplos. E mas não era bem isso que eu queria dizer, não, mas eu não sei uma palavra melhor para dizer isso, para explicar isso. Esta falta de palavras prejudica muitas vezes a força do argumento, esvazia o argumento. Percebeu? Então vamos começar a cuidar dessa base, vamos construir essa base aí tranquilo, dentro dessa sua prova, escolher melhor as palavras, entender de que forma eu preciso escolher o vocábulo para representar a minha ideia, para construir cada um dos parágrafos das minhas redações, e a partir daí, representando e alcançando o meu objetivo pretendido, que é a nota 10. Vamos dar uma olhada então, veja aí. Bom, a adequação referente é um primeiro cuidado. Eu tenho que cuidar, lógico, aí do critério da precisão. Eu tenho que ser preciso na escolha das palavras. Sejam vocábulos gerais, sejam vocábulos específicos, tá certo? Vocábulo geral é uma palavra que pode designar muitas coisas, pode se referir a uma série de referentes, e os específicos não, é um único referente. Beleza? Vamos lá. Veja um exemplo. Os referentes quadro e o lavrador de café. É um exemplo que eu trouxe para você. O referente quadro, o elemento chamado quadro, é um vocábulo aplicável a uma quantidade imensa de pinturas. Quando eu falo quadro, pode ser qualquer coisa. Deu para perceber? Não, porque aquele quadro, quando você usa um termo como este numa redação, ele vai se referir a uma série de coisas. Mas se no meu texto, de alguma forma, eu estiver falando sobre arte contemporânea, qualquer coisa assim e tal, ou então movimentos artísticos do começo do século XX e tal, e eu falo, a exemplo de o lavrador de café de Portinari. Quando eu falo o lavrador de café de Cândido Portinari, eu me refiro a uma obra específica. Deu para perceber? Então, neste caso, eu tenho um exemplo de vocábulo geral, e aqui eu tenho um exemplo de vocábulo específico, no caso de sintagma, né, de conjunto de palavras que designam a mesma obra. Tá? Eu tenho uma locução aqui, um sintagma, que é a mesma coisa. Se fôssemos estabelecer uma cadeia gradativa desses referentes, se fôssemos entender, obra, pintura, delimitando, tá? Até chegar ao extremo. Obra, pintura, já está mais específico, né? Quadro, beleza. Quadro a óleo, o lavrador de café. Deu para perceber a distância que existe entre uma palavra e outra? Outro exemplo, ver. Não, porque o governo vê as pessoas como, né? Porque aí o ministro viu, ver. Gente, ver é um vocábulo geral. Mas veja, eu posso colocar observar, contemplar, espiar, fitar, mirar. Percebeu? Então, eu tenho exemplos dentro de um determinado contexto de palavras que representam formas específicas de ver. Deu para entender agora?
Perceber isso aí? Então, numa redação, em qualquer texto que eu esteja escrevendo, eu preciso ter muita clareza e muito cuidado na escolha das palavras, e eu preciso compreender, claro, que existem vocábulos gerais e vocábulos específicos. Eu posso ser mais claro na linguagem se eu for mais preciso na palavra escolhida para representar o que eu quero dizer. Então, esse critério de precisão da questão do vocábulo é importante para você utilizar a palavra certa. Porque muitas pessoas, por exemplo, quando terminam as redações, e é muito comum, acho que você deve seguramente ter visto muito isso aí em várias provas, aquela coisa, é importante que o governo deve investir na educação, na saúde. Quando você investe na saúde, na educação, são soluções que utilizam aí vocábulos gerais. Como assim investimento em saúde? Eu estou pegando uma ideia e estou colocando-a numa conclusão da minha redação, mas de forma extremamente ampla, balão, aquela solução fofa. Sabe como é? Que não sugere nada. Uma conclusão de uma redação, a gente vai estudar isso lá na frente, ela tem que ser precisa. Eu não vou dizer investir na educação, eu posso colocar, por exemplo, um investimento em ensino profissionalizante de qualidade. Deu para perceber? Construção de escolas técnicas federais, ou então institutos de ensino tecnológico, institutos federais. Aí sim, eu vou estar sendo mais pontual. Investir em saúde, não, na construção de novas unidades hospitalares e tal, de atendimento público, de emergência, qualquer coisa assim. Então, de uma ideia mais ampla, de um vocábulo geral ou de uma ideia mais geral, eu parto para uma ideia mais específica, ou para um vocábulo mais específico ou para uma ideia mais clara. Deu para perceber a diferença? Quando você vai elaborar, por exemplo, a conclusão de uma prova de redação, veja, olha só, presta atenção. Na conclusão do seu texto, presta atenção. Na conclusão, você tem que ser mais pontual. E essa forma de ser mais pontual vai dizer tudo acerca da eficácia da sua solução. A gente vai aprender aqui que na conclusão você tem que apresentar soluções. Tá meio sombra aqui, né? Tá bom, ó. Presta atenção. Veja, a gente vai aprender aqui que na elaboração do texto você tem que ser o mais claro e pontual possível na sua conclusão. Tem que ser bem claro, as soluções têm que ser bem pontuais, legais. E nesse ponto, o conhecimento dos vocábulos específicos, dos vocábulos gerais, dessa ideia ampla ou da ideia mais restrita, mais precisa, fará toda a diferença aí na sua produção de texto, tá certo? Vamos avançar, falar mais sobre adequação. Veja aí, acompanhe. Ainda sobre adequação, olha só. Adequação ao ponto de vista. Por exemplo, reificação ou coisificação. Gente, a palavra coisificação, né, é um uso coloquial, né? Coisificar, não, mas transformar as pessoas em coisa, como se fossem coisas, objetos e tal. Coisificação é, na norma culta, conhecida como reificação, tá? Você pode utilizar esse termo reificação, fica mais apropriado, mais adequado, tá? O termo reificação. Nesse contexto, adequação ao ponto de vista, as palavras podem representar o ponto de vista de quem fala. Dependendo da forma como eu construo o meu discurso, eu posso ter uma conotação mais negativa, aquilo que eu estou falando, ou uma conotação positiva. Como assim? Gente, ó, quem esfregou as patas sujas no tapete? Note que, de alguma forma, nesse texto que eu elaboro, eu estou depreciando a atitude, depreciando quem a fez. Quem limpou o focinho na cortina, percebeu? Existe uma crítica implícita aqui. Ou seja, o vocábulo patas, se eu disser, as patas do animal são lindas. Estou me referindo às patas realmente. Mas dentro desse contexto aqui, eu noto que já se está pejorando. A conotação já é bastante pejorativa. As pessoas vêm empilhadas dentro dos ônibus, percebeu? Então, na reificação, você tem esse contexto aí de atribuir a pessoas ou a seres animados características inanimadas. Percebeu? Há uma inversão de valores aí. Só que essas pessoas, objetos, nem sempre têm sentido negativo, né? Num texto, eles parecem dois pombinhos, aquela não é um bibelô. Note que aqui, por mais que eu esteja usando objetos ou animais, eu dou uma conotação positiva à avaliação aqui. Percebeu? Claro que na minha dissertação, por exemplo, de concurso, eu teria que colocar palavras muito mais objetivas, e não essas aqui, tá? Beleza, vamos lá. Critério de adequação vocabular ainda. Vamos falar agora da adequação aos interlocutores. Pessoal, a adequação interlocutor tem várias nuances. Vamos conhecer algumas delas aí, olha só. Interlocutores, lembrando, são as pessoas envolvidas no processo de comunicação. No seu caso, você que está escrevendo um texto para alguém e alguém que está lendo, tá? São os interlocutores aí, beleza? Bom, uma adequação relativa à atividade profissional dos interlocutores. Como assim? Os jargões.
Se eu estou falando no meio jornalístico, escrevendo de um jornalista para outro, existem palavras específicas. Ó. Lead, sublead, release, calhau, são termos próprios da linguagem jornalística. É claro que não seria adequado se eu utilizasse, por exemplo, esta linguagem profissional para pessoas leigas no assunto, que não entendem nada. Os jargões são expressões técnicas, né, inerentes, próprias de determinados campos profissionais, determinados grupos profissionais. Zipar, escanear, inicializar, hoje em dia, né, campo da área de informática, tudo bem, entre outros. Eu posso pegar o jargão da área médica, jargão jurídico, por aí vai, ok? Está aqui, né? O jargão é considerado por muitos como uma conspiração contra os leigos, claro. Mas por quê? Ele só é adequado se tiver com interlocutores do mesmo campo profissional. Se houver interlocutores de campos distintos, claro, não é adequado o uso nessa questão dos termos mais técnicos, né? Fácil perceber isso. Vamos dar uma voltinha aí, vamos lá. Relativa à imagem social dos interlocutores, as pessoas pensam, por exemplo, ó, ministro parlamentar, né? O senso comum, as pessoas, de uma forma geral, atribuem a essas pessoas, a esses grupos, aquela coisa, não, mas eles têm que se expressar bem, falar linguagem culta, são pessoas chiques, etc., corretas, né? Aquela coisa, né? Beleza. Quando você surpreende alguém numa conversa telefônica, imagina, ó, imagina um ministro de Estado, um parlamentar, não, meu irmão, manda esse cara passear, não, que história é essa, acaba com o cara, doido. Diga aí, isso é estranho. Então, a imagem social do interlocutor também interfere no processo comunicativo. Você sabe disso. Então, isso aí também interfere bastante aí dentro desse contexto do processo de adequação. Mas vamos lá, vamos avançar. Veja aí, acompanhe. Uma passada rápida nesses pontos aí, só para dar uma clareada. Relativa à idade, essa coisa, né? Uso de vocábulos modernos ou antigos, ou então infantis ou adultos. Isso aqui faz toda a diferença também no processo redacional. Vocábulos mais modernos, vocábulos mais adultos. Por exemplo, vitrola é um arcaísmo, é aquela linguagem antiga, né? São termos que não se usam mais. Vitrola, broto, boizinha, né? Tem gente até que usa, mas são palavras antigas. Vitrola, hoje em dia é som, aparelho de som e por aí vai, né? Hoje em dia gata, filé, o que mais? Tanto faz, é gatinha, gata, filé, qualquer coisa assim, aí se eu te pego, né? Agora tá nessa onda, agora, aí se eu te pego, aí, Maria. Bibi, uma linguagem infantil, representando o carro para o adulto. Dindinha, linguagem madrinha. Bom, só para você saber da adequação das idades aí, tá? Adequação dos interlocutores, ainda a questão dos regionalismos, importante, ó. Muitas vezes no texto bem escrito ocorre a preocupação da adequação com os interlocutores, as pessoas que estão envolvidas no processo, a questão de regionalismo, por exemplo. Exemplo, criança, piá, guri, macaxeira, mandioca, tá vendo aqui? Se algum gaúcho chegar, por exemplo, o nordestino e dizer, olha, eu estava vendo aquela piá ali, seguramente o pessoal daqui não vai ter a menor ideia do que se trata, não vai ter noção disso aí, certamente. Porque aqui a gente não conhece, não é um vocábulo próprio nosso, percebeu? Então tem que tomar cuidado, claro, para quem você está escrevendo, esses vocábulos totalmente regionais, se você é do sul do país, do sudeste, do norte, evite o uso de certos vocábulos regionalistas, porque você não sabe nas mãos de quem o seu texto irá cair. Percebeu? Então esses termos muito regionais não são muito adequados para o contexto da produção dissertativa de uma prova de concurso público. Então tem que tomar cuidado um pouco nisso aí, tá certo? Vocábulos mais gerais, vocábulos amplos, vocábulos específicos. Agora, fugindo um pouco dessa questão regionalista, já que o seu concurso geralmente é em nível nacional e tal, percebeu? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Geralmente vocábulos de domínio público, isso aí é mais importante, beleza? Vamos continuar, acompanha aí. Bom, por falar em regionalismo, né, trouxe para vocês aí, né, o pernambuquês, por exemplo. Olha só, já conhece o pernambuquês? Pois é. Na internet você tem essa coisa aí, né, do pernambuquês, ó, em relação a isso. Abestalhado é aqui no Recife, ó. Aqui, Pernambuco, o pessoal sabe que é abestalhado. Para vocês aí do sul, do sudeste, por exemplo, besta, bobo, pateta e por aí vai, né? Arretado a gente usa muito. Olha só, pernambuquês, ó. Arretado, no primeiro momento, você pode se referir a algo muito bom, excelente, maravilhoso. Eita, dicionário arretado. Muito bom. Ou então arretado, no sentido de irritado, com raiva. São vocábulos, claro, que você não vai simplesmente utilizar na sua redação, né? Biliro, eita, grampo de cabelo, tá vendo? O pessoal chama de biliro aqui. Cotoco é um termo usado para designar resto ou pedaço pequeno de alguma coisa. Está com a bexiga lixa. Eita, que hoje eu estou com a bexiga lixa. Se você escutar alguém falando isso, claro, está com o diabo no couro, está com tudo, né? Com gosto de gás. Vamos lá. Além da adequação,
A linguagem também adequada, ajustada à tribo urbana, ao gueto, ao grupo social, né? Questão de gírias, olha só. Um exemplo de linguagem surfistinha aí para o pessoal, tá? Então, palavras específicas que representam circunstâncias comunicativas específicas, tá? Beleza? Aí você tem show, brother, boy, aí por aí vai. Lembrando que boy agora sem acento, né? Pelo novo acordo, ok? Daqui a pouquinho tem uma série de questões para a gente fazer aí, vamos lá. Adequação à formalidade ou à informalidade na comunicação, isso também existe. Claro, olha só, vocábulos formais ou informais. Dentro do texto, o registro formal é importante. Nas provas de concurso, na redação para concurso, você vai utilizar o registro formal. Dependendo do contexto em que você se encontra, você pode também recorrer a um registro menos formal, ele mais, né, leve, mais light, mais coloquial. Iremos para aquele lugar é um exemplo, claro, de registro formal, diferente de vamos para lá, registro informal, coisa que você nunca deve fazer na redação de concurso, certo? Nunca deve, aí tranquilo, né? Certo? Beleza, gente. Então, ó, contexto de formalidade ou informalidade, mais ou menos formal. Na redação, claro, escrita, na produção textual para concurso, se liga aí, né? Linguagem formal, registro formal da linguagem. E quando eu digo formal, é que respeita as regras gramaticais, e não aquele registro lá que simplesmente fala os elementos biosincráticos. Tá bom, que foi? Meu tempo acabou, foi? Tá bom. Beleza, próxima aula então a gente volta a conversar aí, ó. Vamos entrar numa sequência de exercícios aí sobre adequação, tá certo? Quero ver como é que tá seu vocabulário para a gente começar a avançar aí, beleza? Até lá.